Olá, pessoal! Vamos começar mais um vídeo aqui. Vamos gravar um bolinho simples, porém lindinho. Eu comecei com uma pré-camada no meu bolo. É sempre bom a gente fazer uma pré-camada, porque isso aí ajuda a não farelinho, né, passar para decoração. Eu sempre passo essa pré-camada aí. Depois eu vim com a manga de confeitar, depositando chantilly no bolo. Para fazer bolo espatulado, gente, isso aí é muito bom, porque isso aí já facilita a nossa vida. Para espatular ou para alisar um bolo, no caso aí, esse bolo eu não fiz com espátula com textura, apenas espátula lisa, porque eu queria um bolo liso. Esse modelinho aí pediu um bolo liso. Então, fui lá, comecei com o topo do bolo em cima, né? Alisei ele, depois vim pro lado aí do bolo. Aí vim com uma espátula molhada, isso também ajuda muito, gente. Uma dica aí muito boa. Sempre que for espatular um bolo, sendo ele liso ou com textura, sempre a espátula úmida, a espátula molhada, porque isso aí vai te facilitar a ter um bom resultado no seu bolo. Ele sempre ajuda ao bolo ficar mais lisinho e mais sedoso. O bolo fica lindo. Faz o teste aí pra vocês verem, depois vocês me contam. Então, fui lá, espatulei meu bolo, bem espatulado, eu queria ele bem lisinho. Gente, a maior satisfação que tem é quando você entrega um bolo e o cliente vem falar para você depois, nossa, os meus convidados achou que era um bolo fake, de tão lisinho que tava. Isso aí, gente, é muito bom. Aí vocês viram que eu fui com o pincel, eu passei o pincel em cima. Aquele efeito, eu acho tão bonitinho aquele efeito no bolo. Depois que eu fiz tudo isso, eu vou fazer 2 tons de azul, que é um claro e um escuro. Porque eu não sei o modelo desse bolo aí não, gente. Eu sei que tem um nome, mas eu não sei o nome. Então, eu fui lá, fiz um tom de azul mais clarinho e um tom mais escurinho. Com a espátula, aquela espátula lá que eu usei com cabo vermelho, eu peguei com a pontinha dela um pouquinho, pus no meu bolo e puxei para cima. E fui fazendo esse em todo o redor do meu bolo, eu fiz assim. E, gente, uma coisa igual esse bolo. Esse bolo aí é para minha mãe. Não foi para cliente, foi para minha mãe. Foi aniversário da minha mãe e eu dei para ela. E esse bolo aí, o que que eu fiz? Eu nunca fiz esse modelo, então eu fiz esse teste pro bolo da minha mãe, que não é um bolo de cliente. Gente, nunca teste nada para um cliente. Se você nunca fez um bolo, faz um teste primeiro. Faz um bolinho aí para casa, faz um teste. Dar um bolo para a mãe, para o pai. Sempre procura fazer o teste para um bolo para nós, não para o cliente. Porque a partir desse bolo aí, gente, eu já sei o que eu fiz de errado, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. O meu chantilly ficou um pouquinho firme. Para esse modelo, o chantilly tem que estar um pouquinho mais fluido, mais líquido não, um pouquinho mais molinho. Então, vamos lá. Fiz em todo o redor do meu bolo esse modelinho aí que eu fiz aí, que eu tô fazendo aí, gente. Vocês estão vendo, né? Coloco no meu bolo com a espátula reta e puxo para cima. Então, gente, é isso que eu fiz. Igual eu tô falando para vocês. Nunca faz teste para cliente, não. É igual espátula, gente. É espátula de textura. É um pouquinho mais complicado. Para você ter um bom resultado, o chantilly tem que estar bem hidratado e ele tem que estar um pouquinho mais mole. Não molengo, de você pegar na espátula e cair. Não, ele tem que estar hidratado. O segredo aí de um bolo bem espatulado é a hidratação do seu chantilly. Nunca faça com um chantilly mais poroso, porque vai te dar trabalho, você não vai conseguir espatular e vai ficar feio. Uma vez eu fiz em um bolo aí, eu tive que retirar tudo, porque ele não ficou hidratado. Quando eu fui espatular, eu vi que ele não estava hidratado. Eu fui, retirei, hidratei e depois passei. Aí ficou bom. Quando você foi espatular, você vai ter dificuldade com um chantilly poroso.
Então, vamos lá. Hidratei meu chantilly, passei, ficou bom. Aí, nessa parte aí, de fazer esses detalhes aí, dá um pouquinho de trabalho. Aí ele tá acelerado, o vídeo tá acelerado, mas demora bem. Então, o segredo da confeitaria, gente, é paciência. Se você não tem paciência, é meio complicado, tá? Eu tenho paciência, eu adoro meu trabalho, gente. E eu tenho muita paciência. Então, todas as vezes que eu pego o meu bolo, eu sei que eu tenho que ter paciência para me confeitar. Então, o segredo aí é paciência e determinação, foco e força. Bora lá. Comecei, como vocês viram aí, já tô até terminando. Só que nesse bolo aí, gente, eu fiz também rosas, só que eu não mostrei, eu não filmei, porque aí eu não tinha ninguém para segurar o celular. Eu não tenho aquele tripé também. Então, foi encostada aí. Então, não tinha como eu fazer as rosas e mostrar para vocês. Então, eu fiz as rosas, eu fiz 2 tons de rosa, que foi o azul e o lilás. O azul eu fiz uma rosa só, porque o meu azul deu treta, porque o meu azul desandou. Então, eu consegui fazer uma rosa só. Depois eu fui lá e fiz o lilás. Eu fiz rosa lilás com um chantilly. Outro chantilly batido, mais firminho, porém hidratado, e minhas rosas saíram. Aí eu limpei meu prato, porque a gente tem que limpar o prato bem limpinho pra gente estar entregando pro nosso cliente um prato limpo. Então, fui lá, limpei bonitinho, tudo bonitinho. Depois que eu limpei meu prato, fiz as rosas, eu não filmei, gente. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.